Oi, eu sou a Alessandra, artesã em crochê. Seja super bem-vindo ao meu canal no YouTube. Aproveita esse momento, se inscreva, deixe um joinha, deixe nos comentários a sua opinião, o que você achou desse modelo maravilhoso, jogo de cozinha em crochê, um oval, modelo oval, né? Simples, econômico e faz bem rapidinho, gente. Hoje, no passo a passo, eu vou ensinar vocês a fazer essa peça aqui, ó. Que é essa peça menor. Olha a perfeição que ela fica, gente. O tamanho, né, da videoaula, ela fica com 70 centímetros de comprimento. Então, fica um tamanho bem legal. Por 45 centímetros de largura. Também fica uma largura bem legal. Eu gosto de fazer os meus tapetinhos com esse tamanho. A passadeira, gente, eu fiz ela com 1,25 m, tá? 1,25 m ela ficou, por 45 de largura também. Se você quiser fazer essa passadeira aqui de 1,25 m, você vai iniciar com... presta atenção, gente, agora. Você vai iniciar com 124 correntes, tá? 124 correntes. E se caso você queira ainda fazer ela maior, com 1,30 m, 1,40 m, vocês vão fazer ela sempre, vocês vão fazer o número de correntes que eu passo na videoaula, acrescentando de 4 em 4, tá bom? Vocês fazem o número de correntes que eu passo na videoaula e vão fazer 4 mais 4, assim por diante. Aí vocês conseguem fazer o tamanho que vocês quiserem, porque é um passo a passo super tranquilo de fazer, não embabada, só seguir a sequência da videoaula, né? Digamos, a passadeira, a única diferença é que ela vai ter mais bloquinhos aqui, né? Mas a parte oval é exatamente igual do menor. Se essa aula enganjar e chegar num engajamento top, eu trago a videoaula da passadeira, mas tem que ter um engajamento top, tá bom, gente? Então já deixa comentário, compartilha a aula, né? Se inscreve no canal, que isso ajuda a engajar esse vídeo. Mas você, né, acredito eu que se você fizer o menor, você já consegue fazer também a passadeira, tá bom? Então, gente, material que a gente vai usar. Eu usei agulha 3,5 e barbante 85% algodão, fio número 6, tá bom? No meu caso, eu usei a cor cru, a cor é caramelo ou marrom claro, depende, né, da marca, e o vermelho, tá bom? Então, gente, esses foram os materiais que eu usei. Fez esse trabalho, gente. Eu deixo o link no Instagram, né, do meu Instagram. Posta foto nos stories e me marca, tá bom? Eu vou adorar ver os trabalhos de vocês feitos. Eu tenho esse mesmo modelo, a versão tulipas. Então, já vou deixar também o link da videoaula com ele feito em tulipas, né? Com detalhe aqui em tulipas, perfeito também. Enfim, sem mais delongas, vamos para o passo a passo. Espero que vocês gostem. Essa aula é feita com muito carinho, muito amor. Então é isso. Então, bora lá. Para a nossa aula, então, a gente inicia aqui com uma laçada inicial de costume. E vamos subir um cordão com 40 correntes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Até completar uma contagem de 40. Fiz aqui, gente, meu cordão com 40 correntes. E aqui, gente, uma dica para quem for fazer a passadeira. Vocês vão fazer aumentos a partir do número 40, de 4 em 4. Então, vocês vão fazendo 44, mais 4, mais 4. Vão sempre somando de 4 em 4 e dá certo o desenho, tá bom? Então, é só vocês irem somando de 4 em 4, vocês conseguem fazer o tamanho que vocês quiserem, ok? Então, aqui a gente vai fazer com 40 correntes, né? Eu vou contar aqui, ó, de trás pra frente, desde da corrente que eu tenho bem na pontinha na agulha aqui, ó. Então, a gente vai contar 1, 2, 3, e vamos introduzir a agulha na quarta correntinha. Então, eu laço a minha agulha aqui e venho na minha quarta corrente, introduzo a minha agulha dentro da alcinha de cima aqui, ó, da correntinha, e vou colocar aqui um ponto alto sobre ela. Vou laçar minha agulha na correntinha da frente e coloco outro ponto alto. E agora,
a gente vai caminhar com ponto alto para cada corrente que a gente acabou de fazer aqui, sem pular nenhuma correntinha, ó. Só vocês vão caminhando, ó, um ponto alto para cada corrente, ok? Então, gente, vou trabalhar aqui meus pontos altos, né? A gente vai ficar no total de 38 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas como se fosse um ponto alto. Caso você estiver fazendo a passadeira, vocês vão ficar com bem mais ponto alto, mas enfim, o processo é o mesmo do passo a passo. Trabalhei aqui, ó, meus pontos altos, ó, veja como que ela fica toda perfeitinha, ó, sem pular nenhum ponto alto. Ficamos no total de 38 aqui, né, na peça menor, contando com essas 3 correntinhas como se fosse um ponto alto. Agora a gente vai fazer a curva. Na curva aqui, ó, vocês percebem que eu coloquei o meu ponto alto de número 38 bem na última correntinha que a gente tinha aqui, né, que é a primeira que a gente inicia. E é também bem próximo ao nozinho inicial. Eu vou laçar a minha agulha e agora nessa mesma correntinha a gente vai trabalhar a nossa curva. Eu já coloquei aqui um ponto alto, só que eu vou colocar agora mais 5 pontos altos, um total de 6. Vamos lá então. 2, ó, tudo no mesmo ponto dessa mesma correntinha, ó. Tô com 2 pontos altos já. 3, 4, 5 e o de número 6 agora. Tá certo? Então, ficamos um total de 6 pontos altos nessa última corrente, ó. E ela fica aberta, ó, esse buraco. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa pontinha e vamos puxar. E agora ela fecha aqui, fica bem fechadinho o nosso miolinho. Vou laçar a minha agulha e eu vou agora voltar a trabalhar pontos altos nessa outra lateral. Então, eu vou vir aqui, ó, no mesmo espacinho, vocês vão ver aqui, ó, no ponto alto à frente, no primeiro ponto alto da reta, na correntinha à frente aqui, ó, no mesmo espacinho da correntinha que a gente acabou de introduzir na correntinha o ponto alto, ó, no mesmo espacinho, ó. Vou colocar aqui meu primeiro ponto alto da nossa reta, ó. Aqui, ó, vocês dão uma arrumadinha, ó, pra esconder o nozinho. Vocês puxam, esse fio que vocês dão uma puxadinha pra ele ficar bem escondidinho aqui, o nozinho, né, inicial, ó, tá? Vocês arrumam aí pra ficar tudo certinho. E agora, a gente vai arrematando essa ponta também. E, ó, a gente vai colocando, ó, ponto alto sobre cada uma dessas correntinhas que a gente acabou de fazer nessa outra lateral, ó. Sempre no mesmo espacinho. E os pontos altos, eles vão ficando todos alinhadinhos, né? Tanto de um lado como do outro, ó. Porque ele fica tudo no mesmo espacinho, ó. Como que ele vai ficando, ó. Vai ficando tudo alinhadinho, ó. E essa pontinha aqui, ó, do nosso início, né? Eu já tô trabalhando, arrematando ela aqui junto pra ficar mais fácil aqui depois para nossos arremates. Então, aqui, gente, é ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Até chegar aqui, ó, nesse meu último ponto alto aqui, antes, né, dessas 3 correntinhas que a gente usa pra virar. Aí, eu venho com vocês. Voltei aqui, gente, trabalhei toda a minha lateral de pontos altos, ó, como que fica lindo. Agora, a gente vai trabalhar aqui a curva, ó. Como eu falei pra vocês, ó, eu trabalhei aqui, ó, meu último ponto alto alinhado com esse ponto alto aqui, ó. E agora a gente tem sobrando 1, 2, 3, essas 3 correntinhas que se fazem também a vez de um ponto alto, correto? Então, aqui, ó, bem na cabecinha dessa correntinha que a gente tem nessa ponta aqui, ó. A gente, como se fosse a cabecinha do ponto alto, né? Que a gente faz ela pra virar. Então, aqui que a gente vai colocar a nossa curva aqui também pra ficar os dois lados iguais. Então, eu vou laçar minha agulha e dentro dessa correntinha aqui, ó, eu vou colocar 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Por que 5? Porque agora vocês vão ver que sobrou 2 correntinhas aqui, ó, pra gente fechar essa carreira, ó, sobrou 2 correntinhas. E essas 2 correntinhas que a gente tem aqui, que a gente vai fechar com ponto baixíssimo aqui, ó, nessa segunda correntinha, é como se faz a vez do nosso 6º ponto alto, ó. Eu introduzo minha agulha dentro dela, ó, na cabecinha da correntinha e não do ponto alto, ó. E aqui a gente prende com um ponto baixíssimo a nossa lateral, que faz a vez do nosso 6º ponto alto, ó. Fica dessa maneira o nosso trabalho, ok? Eu vou agora vir, ó, na cabecinha do ponto alto que a gente tem à frente aqui, ó, que fica bem próximo da correntinha, ó. Tá vendo? Vou puxar essa laçada aqui, ó, pro avesso, dessa maneira aqui, ó. Dentro desse ponto alto, ó, puxo pro avesso. Puxei pro avesso, eu vou pegar só a alcinha de trás
desse mesmo ponto alto que eu acabei de puxar pro avesso, ó. Só nessa alcinha de trás, ó. Puxo uma laçada aqui e vou fazer aqui um ponto baixo e uma correntinha. Tem a vez aqui do meu primeiro ponto alto da carreira. Vou laçar minha agulha e vou trabalhar ponto alto, ó. No ponto alto da frente, pego só na alcinha de trás, reservando a da frente, ó. Caso vocês queiram pegar as duas, também pode pegar, tá bom? Esse trabalho eu pego só na alcinha de trás, que é só pra fazer uma nervurinha aqui, né? Um detalhezinho na nossa peça. Mas se quiser pegar as duas alcinhas, pode pegar também, né? Tem gente que prefere. Ó, pegando nas alcinhas de trás, vai fazendo ponto alto, ó. Um ponto alto pra cada ponto de base. Agora tá bem facinho de identificar, ó. A cabecinha do ponto alto, ó, pegando só nas alcinhas de trás, ó. Tá bem facinho de identificar, né, gente? Vamos trabalhar dessa forma por todos esses pontos altos da nossa fileira, até chegar no meu último ponto alto da nossa reta, e daí antes de iniciar os nossos 6 pontos altos da curva aqui, que esses 6 pontos altos é curva, daí muda a sequência. Mas eu venho com vocês aí pra gente fazer essa curva juntos. Voltei aqui, ó, trabalhei todos os meus pontos altos na nossa reta, fazendo essa nervurinha, fica bem lindo, gente. Agora a gente vai fazer a sequência da nossa curva aqui, ó. O próximo ponto alto já é o primeiro ponto alto dos nossos 6 pontos altos. Eu vou trabalhar aumentos, e só em um ponto alto a gente não vai fazer aumento para fazer o desenho aqui da nossa peça na próxima carreira. Então, nesse primeiro ponto alto dos 6, pegando só a alcinha de trás, eu vou colocar aqui dentro dele 2 pontos altos. No próximo, eu também coloco 2 pontos altos, pego na alcinha de trás. No terceiro ponto alto aqui, eu vou colocar apenas um ponto alto, sozinho, tá? Não vai ter aumento. E agora eu vou completar os 3 pontos altos que faltam com aumentos, tá? Só apenas uma alcinha que a gente não coloca aumento, porque é para respeitar o nosso desenho na próxima carreira e dar certinho a sequência do nosso desenho, ó. Então, dupliquei aqui todos, ó, em apenas um que eu não dupliquei, pegando na alcinha de trás, tá bom? Então, a gente fica com 11 pontos altos aqui nessa curva. Agora, a gente trabalha ponto alto sobre ponto alto na reta. Quando chegar aqui na curva, a gente vai fazer exatamente igual. Vamos fazer aumentos nos 2 primeiros, no terceiro não faz e completa os 3 últimos com aumento. Mas eu venho com vocês no último ponto alto aqui pra gente fazer juntos o aumento, ok? Então, vamos completar aqui de pontos altos e respeitar também a sequência da curva aqui. Completei aqui, ó, com minha carreira de reta. Já fiz aqui meus aumentos, ó. E agora a gente vai trabalhar aqui, ó, nosso último Vzinho de aumento juntos, porque é bem naquele ponto alto de 2 correntinhas, ó, que tem aqui o ponto baixíssimo, né? Então, ele é um pouco diferente aqui na hora, só pra mostrar pra vocês mesmo onde eu pego, ó. Eu tenho essas duas alcinhas que ficam meio que pro lado de cima, ó. Eu vou pegar só a alcinha de trás desse ponto baixíssimo. Vou fazer uma laçada aqui, né? Fazer um ponto alto aqui. Agora, eu tenho que fazer o meu aumento dele, né? Eu vou laçar a minha agulha, só que eu não vou pegar nele aqui, ó. Eu vou vir no cantinho, ó, aqui na frente, no pezinho desse que a gente tem aqui, ó. Nessa alcinha aqui, ó, da frente, ó. Bem no pezinho do ponto baixo, ó. Vem aqui, ó, e faço o meu aumento da carreira, tá bom? Eu coloco eles separadinhos, né? Esse último Vzinho. Por quê? Pra ele ficar bem fechadinho a nossa emenda aqui. E agora a gente vem pra fechar aqui essa segunda carreira. Então, a gente vem aqui, ó, na cabecinha da correntinha, ó, que a gente subiu. Introduz a agulha dela no meio aqui dela, ó. E a gente puxa uma laçadinha aqui e faz um ponto baixíssimo. Vou esticar minha laçada novamente e vou iniciar da maneira que a gente iniciou anteriormente, ó. Introduzo minha agulha por trás aqui, ó, na cabecinha do ponto alto à frente, ó. Pegando as duas alcinhas e puxo essa laçada aqui pro avesso, ó, pra trás desse ponto alto. Opa! Pega as duas alcinhas, tá? Desfiou todo o meu fio aqui. Aí. Aí. Ó. Puxei pro avesso, ó. E agora a gente vai iniciar o desenho do nosso trabalho. Então, não vai ser só pontos altos, tá? Vamos fazer correntinhas também. Então, eu venho aqui, ó. Pego nesse mesmo ponto alto que a gente acabou de passar, só que eu pego as duas alcinhas agora. Puxo uma laçada nele aqui e faço um ponto baixo e uma corrente. Tenho aqui o meu primeiro ponto alto da nossa sequência. Vou vir no próximo ponto alto aqui à frente e vou colocar um ponto alto. Vou fazer duas correntes de separação. Vou laçar minha agulha,
Vou pular esses 2 pontos altos à frente, vou vir no terceiro ponto alto e colocar aqui um ponto alto. No próximo ponto alto, outro ponto alto. Então, a nossa sequência vai ser de 2 pontos altos com 2 correntinhas de separação, pulando 2 da base, ó. 2 correntes, pulo 2 da base, no terceiro vou fazer novamente a sequência de 2 pontos altos aqui, ó. Vai formando esses bloquinhos de 2 pontos altos separado por 2 correntes. Vamos fazer dessa forma até chegar aqui nesse cantinho, próximo à nossa curva, e eu venho com vocês. Ó, ficamos dessa forma. Ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Ficamos com 9 bloquinhos separados por 2 correntes. Para ver se deu certo, né, a tua contagem aí, né? Ó, tem que sobrar apenas um ponto alto antes do nosso primeiro Vzinho de aumento, ó. Sobrou apenas um ponto alto e o próximo ponto alto já é o Vzinho de aumento. Então, se você estiver fazendo a passadeira, vai dar bem certo também vocês fazendo aquela contagem lá de 4 em 4, né? Porque cada desenho, ó, por que 4 em 4? Porque cada desenho são 4 pontos altos, ó. Por isso que a gente faz 40, mais 4, mais 4, mais 4, porque sempre esses desenhos aqui, tá? Pra vocês entenderem o porquê de 4 em 4. E daí, a única diferença, né, se vocês estiverem fazendo a passadeira, que vai ter bastante bloquinhos de 2 pontos altos com 2 correntes, tá? Mas aí, trabalha normalmente. Faço aqui 1, 2 correntes. Vou pular apenas um ponto alto, que é o nosso último ponto alto da reta, e eu vou vir no meu primeiro ponto alto do Vzinho, e dentro dele eu vou colocar 2 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Ó. Faço 2 correntes de separação, pulo apenas um ponto alto, e no próximo eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Faço 2 correntes de separação, pulo apenas um ponto alto, e no outro eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 2 correntes de separação, pulo um ponto alto e vou pro próximo fazer o nosso Vzinho de aumento. 2 correntes de separação, pulo apenas um ponto alto e vamos ficar com 6 Vzinhos aqui na curva de 2 pontos altos, né? No mesmo ponto de base, ó. 2 correntes, pulo apenas um ponto alto e no próximo eu faço o meu 6º Vzinho de aumento aqui. Ó, ficamos dessa forma a nossa curva, ó. Ficamos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vzinhos de aumento, tá? Pulando apenas um ponto alto com 2 correntes de separação. Agora a gente vai entrar nessa outra lateral. Essa outra lateral é o espelho dessa que a gente acabou de fazer aqui, só que o caminho inverso, né? Então aqui, ó, eu vou fazer 2 correntes. Vou pular apenas um ponto alto, porque lembra que a gente pulou apenas um para entrar para a curva. Então, aqui também a gente pula apenas um. E vou no próximo ponto alto, no segundo, e vou iniciar a minha sequência de 2 pontos altos aqui, ó. 2 correntes de separação, laço a minha agulha, pulo 2 pontos altos da base, e no terceiro eu vou fazer novamente o meu Vzinho. E assim que a gente vai trabalhar por toda a nossa reta aqui, igual a gente acabou de fazer aqui. E vamos trabalhar dessa maneira por toda a nossa reta. Quando chegar na sequência da curva, a gente vai fazer exatamente igual do que eu acabei de fazer com vocês aqui, ó. Quando a gente chegar aqui, vai sobrar apenas um ponto alto na nossa reta. E daí a gente já inicia pulando apenas um, fazendo 2 correntes. E inicia fazendo os nossos Vzinhos de aumento. E vamos ficar com 6 também, tá bom? Então eu vou adiantar aqui e venho com vocês pra gente fechar a carreira e dar início na próxima. Voltei aqui, gente. Olha aqui, ficou tudo bem encaixadinho, ó. Fiz aqui a minha sequência de bloquinhos de 2 pontos altos. Para chegar, para entrar na curva, eu pulei apenas um. Fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos. Para vocês verem que deu tudo certo, vocês vão ver que sobrou apenas um ponto alto, que é aquele que a gente fecha com um ponto baixíssimo. Aí deu tudo certo aqui na nossa contagem. Então, fecho aqui com um ponto baixíssimo agora, né? Já fiz as minhas 2 correntes de separação, né? Daí eu fecho com um ponto baixíssimo na minha correntinha aqui, que eu subi, que faz a altura do ponto alto. Aqui, gente, eu vou pegar fazendo como se fosse Vzinho. Então, eu vou vir, ó. Caso você queira pegar, fazer pontos altos alinhados, vocês vão subir o quê? Vão subir 2 correntes, laçar a agulha e fazer, ó, pegar na cabecinha do ponto alto à frente e faz um ponto alto. Aí fica um ponto alto alinhado, se vocês têm essas 2 opções. Ou fazer a opção que eu vou fazer, ó. Vocês faz, né, um ponto baixíssimo e vem dentro, ó, no meio, ó,
desses pontos altos aqui, ó, você dá uma abridinha nele, puxa uma laçada, faz aqui um ponto baixo e uma corrente. Laço minha agulha e vou fazer mais um ponto alto no meinho deles aqui, ó. E vai ficar como se fosse sempre um Vzinho, ó. Sempre vai ficar no meio. Faço 2 correntes de separação, laço a minha agulha. Caso você for optar por fazer ponto alto sobre ponto alto, você vem já na cabecinha. Como eu não vou fazer, né? Vou fazer o Vzinho, eu vou vir, ó, dentro deles, ó, no espaço, ó. Esse espacinho aqui, ó. Introduz a agulha e vai colocar 2 pontos altos aqui dentro. 1 e 2. Faz as 2 correntes de separação, laça a agulha e vem dentro do espaço e coloca 2 pontos altos dentro aqui desse espaço, que é o vãozinho que tem entre os pontos altos, ó. Ele vai ficando no meio, bem no vãozinho, tá vendo? Vamos trabalhar dessa forma, Vzinho dentro de Vzinho por todos os nossos 9 pontos altos da reta, até chegar nesse Vzinho aqui, ó. Quando vir aqui, ó, quando chegar nesse último V de 2 pontos altos, né? E daí, a partir dele aqui, é a sequência da curva, eu venho com vocês. Já adiantei aqui, ó, meus Vzinhos, ó. E agora eu tenho aqui, ó, fiz meu último Vzinho. E esse 70, né, porque às vezes você pode confundir, porque essa carreira tá tudo com 2 pontos, como se fosse 2 pontos altos. Você vai ver que o primeiro Vzinho da curva aqui, ó, que tá com 2 pontos altos juntos, tá? Então, agora eu vou fazer 1, 2 correntes para passar pra curva. E agora sim, agora eu vou pegar na curva, a gente pega na cabecinha do ponto alto, ó. No primeiro ponto alto eu coloco um ponto alto. E no segundo ponto alto, que é sempre nos últimos pontos altos, a gente faz o aumento. Então, a gente vai colocar 2 pontos altos aqui, ó. Ficando com 3. Faço 1, 2 correntes para passar pro próximo bloquinho. E vamos repetir também a sequência. Colocar no primeiro ponto alto, eu coloco um ponto alto. E no segundo ponto alto, deixa eu puxar minha câmera mais pra cima, senão sai, né? A gente fica concentrado aqui, acaba saindo da imagem, ó. E coloca 2 pontos altos sempre no último ponto da base, ó. Tá certo? Então, vamos fazer dessa forma nos 6 bloquinhos. Faz 2 correntinhas para passar pro próximo bloquinho. No primeiro ponto alto, eu coloco um ponto alto. No próximo ponto alto, eu coloco 2 pontos de base. Vamos fazer assim por 6 vezes, que são os 6 bloquinhos da curva, e eu venho com vocês. Voltando aqui, ó, gente, a gente trabalhou 6 bloquinhos, tá? Então, conta que vocês têm que ficar com 6 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A curva sempre são 6, tá? Então, conta, porque já aconteceu comigo, às vezes a gente confundir e fazer menos aqui. Ó, então, eu faço 2 correntes de separação para começar agora a sequência da nossa reta. E eu vou voltar, né? Como eu falei pra vocês, eu escolhi fazer Vzinhos. Então, eu vou voltar a pegar no vãozinho dos 2 pontos altos. Coloco aqui 2 pontos altos nesse vãozinho. Faço 2 correntes de separação. Laço minha agulha e vou fazer 2 pontos altos no vãozinho. E dei a opção pra vocês, se você quiser fazer alinhado, pode fazer pela cabecinha, tá? Daí fica alinhado. Então, eu vou fazer dessa forma por toda a nossa reta. Quando chegar aqui, ó, no meu primeiro Vzinho da nossa curva, né, que nós temos 6 também, a gente vai fazer esse mesmo procedimento. Vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, sempre no último ponto alto do Vzinho a gente duplica para ficar com 6 bloquinhos de 3 pontos altos. Aí eu venho com vocês pra gente fechar a carreira junto e dar início na próxima carreira. Voltei aqui, gente, olha como tá ficando o nosso trabalho completinho aqui pra vocês verem, tá? Então, a gente fica com 9 Vzinhos na reta e 6 bloquinhos de 3 pontos altos na curva, ok? Se você estiver fazendo a passadeira, né, você vai ficar com mais Vzinhos aqui, né, porque ela fica bem compridona, porém a curva é a mesma coisa, ok? Então, agora a gente vai fazer, eu fiz já 2 correntinhas de separação pra gente fechar a carreira aqui. Vou vir aqui, ó, dentro da correntinha que a gente sobe, né, que faz a vez do ponto alto aqui, no meio dela, e a gente fecha com ponto baixíssimo. Vou introduzir minha agulha no vãozinho desses 2 pontos altos aqui, ó, desse vãozinho, e já faço aqui um ponto baixo e uma corrente, tem o meu primeiro ponto alto. E venho completo aqui meu Vzinho, fazendo mais um ponto alto nesse vãozinho. Faço 1, 2 correntes, vou pro próximo Vzinho, ó, pego entre os pontos altos e vou fazer 2 pontos altos no meio deles aqui, ó. 2 correntes e vou fazer essa sequência aqui da nossa reta, tá? Quando chegar na curva, gente, a sequência da curva também é bem facinho de fazer, ó.
nós sempre temos esses 6 vezinhos, né? Esses 6 bloquinhos, perdão, aqui, né? A gente sempre tem esses 6 bloquinhos. A gente vai colocar ponto alto sobre ponto alto e sempre no último ponto alto de cada bloquinho a gente duplica. Coloca 2 pontos altos, 2 correntinhas sempre para passar para o próximo bloco e faz ponto alto sobre ponto alto. Quando chega no último, duplica. Então essa sempre vai ser a nossa carreira, gente, de repetição. Eu vou fazer aqui e já venho com vocês aqui para mim fazer mais uma vez aqui, ó, com vocês essa curva. Olha só como fica. Trabalhei toda a nossa reta de vezinhos, né? Fiz 2 correntinhas e eu tenho aqui o meu primeiro bloquinho de 3 pontos altos. E aqui, ó, no primeiro ponto alto, como eu falei para você, sempre coloca 2 correntinhas, né? Para passar pro bloquinho, né? No primeiro ponto alto eu coloco um ponto alto, no próximo ponto alto outro ponto alto. E sempre quando chega no meu último ponto alto do bloquinho, eu sei que tá na hora de duplicar. Então, eu vou colocar 2 pontos altos aqui. Por que a gente faz o aumento na curva? Para não virar chapéuzinho, para não repuxar. Por isso que tem que fazer esses aumentos. Ó, a gente começou com, ó, se vocês também podem contar assim, ó, começamos com 2, com 3 e agora estamos com 4, né, nas carreiras aqui. Na próxima a gente vai ficar com 5, na próxima com 6, porque a gente sempre vai duplicando. Para passar para o próximo bloquinho, sempre faz essas 2 correntes, laça a agulha e começa novamente a sequência, ponto alto sobre ponto alto, pegando na cabecinha aqui dele. Quando chega no meu último ponto alto, eu duplico aqui, coloco os 2 pontos altos aqui. E volta a fazer a sequência novamente, 2 correntes para passar para o próximo bloco. Então essa aqui vai ser toda a nossa carreira, tá? Então aqui já se tornou carreiras de repetição, já deu para entender o formato. Deixa eu aumentar aqui minha câmera para vocês verem um todo. Aí. Já deu para entender também o desenho, o formato, né? A gente fica com 6 bloquinhos aqui nas curvas e 6 bloquinhos aqui e os vezinhos aqui, ó. Tá bom? Sempre tudo é com 2 correntes de separação, sempre, tá? Então assim, ó, gente, eu vou adiantar meu trabalho. Aqui, ó, trabalhei com vocês aqui, ó, sem contar as bases circular de pontos baixos, somente as de vezinhos aqui, ó. Trabalhei 1, 2, 3 carreiras aqui já no total, tá? Então, eu vou adiantar meu trabalho e eu venho com vocês para falar quantas carreiras eu fiz aqui no total, o nosso trabalho, tá? De repetição, porque a partir daqui é só repetição. Então, bora então adiantar nosso trabalho e eu venho com vocês logo mais. Voltei aqui, gente, com a minha base adiantada, tá? Não estranhem a cor, porque eu usei o início do vídeo do joguinho de banheiro Tulipas. Caso você queira fazer esse modelo como tulipa, eu vou deixar o link na descrição do vídeo da videoaula Jogo de Banheiro Tulipas, tá? Que é essa mesma base, né? Mas aí tem o detalhe da tulipas aqui, coisa mais linda que fica também. Nessa versão aqui, gente, eu vou contar com vocês agora quantas carreiras eu fiz de repetição que a gente vinha fazendo, ok? Ó, eu trabalhei 4 carreiras na cor crua, 4 carreiras na cor caramelo e fiz uma carreira no vermelho, tá bom? Foram todas essas carreiras. E agora a gente vai dar início na preparação para fazer o nosso bico de acabamento. Já tem aqui as 2 correntinhas de separação. Agora eu vou vir aqui, ó, dentro desse, tem um ponto baixo e uma correntinha que a gente sobe. Dentro dessa correntinha eu finalizo, né, com um ponto baixíssimo. E vou subir aqui, ó, 1, 2 correntes, laço a minha agulha, venho na alcinha de trás do ponto alto à frente e coloco um ponto alto. Essa carreira vai ser inteira de pontos altos, tá? Então, ó, quando eu tenho as correntinhas, eu coloco um ponto alto para cada uma dessas correntes, ó, pegando a alcinha de trás, ó. E nos pontos altos aqui, ó, eu trabalho um ponto alto para cada um deles. Eu tô pegando só a alcinha de trás para fazer o relevo. Mas caso vocês quiserem pegar as 2 alcinhas, também pode pegar, tá bom? Então, essa carreira vai ser inteira de pontos altos, tá? Coloca um ponto alto em cada correntinha e ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui na nossa curva, é só respeitar, trabalhar, respeitar ponto alto sobre ponto alto, fazer ponto alto sobre ponto alto. Vamos continuar fazendo o aumento e aonde tem essas 2 correntinhas da curva, eu coloco também ponto alto sobre cada uma delas, tá bom? Então, é inteira de pontos altos, não tem nenhuma corrente de separação e vamos continuar respeitando o aumento da curva. Então, eu vou trabalhar toda essa carreira aqui de pontos altos e eu volto com vocês pra gente iniciar o bico.
Voltei aqui, gente, ó, trabalhei toda a minha carreirinha de pontos altos, olha como que a gente fica na curva, mantive o aumento, ó, tá vendo que lindo que fica? Agora a gente vai fechar essa carreira e dar início na próxima. E aqui é super simples, é só contar uma, duas, na segunda corrente, introduzo dentro dela aqui, no meio, e fecho com ponto baixíssimo, tá? Dessa maneira. Vou subir aqui uma, duas correntes, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Laço a minha agulha, venho no ponto alto à frente, deixa eu ver aqui só se eu pego só a alcinha. Não, essas são as duas alcinhas mesmo, ó. E vou fazer um ponto alto. E vou trabalhar mais um ponto alto, até completar um total de 5 pontos altos, contando com as duas correntinhas, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó. Fiquei com um total de 5 pontos altos. Agora, eu vou pegar, vou fazer 1, 2, 3 correntes. Pulo 1, 2, venho no terceiro ponto alto, introduzo a agulha aqui dentro dele, fecho com um ponto baixo, ó. Vou fazer 1, 2, 3 correntes. Laço a agulha, pulo 2 pontos altos da base e no terceiro eu vou fazer um ponto alto. E vou começar novamente o meu bloquinho de 5 pontos altos, que é um ponto alto para cada um desses pontos que a gente tem à frente aqui da base, ó. Ó, completei 5 pontos altos. Ficamos assim, essa é a nossa sequência. Vou fazer de novo aqui, ó. Agora a gente vai fazer de volta essas alcinhas aqui de 3 correntes, ó. 1, 2, 3, pulo 2 pontos altos e no terceiro eu fecho com ponto baixo. 1, 2, 3, laço a minha agulha, pulo 2 pontos altos e no terceiro eu vou iniciar novamente a minha sequência de 5 pontos altos. Então, essa carreira é bem simples, tá? A sequência dela, bem tranquilinha de fazer. Tanto na reta quanto na curva vai ser exatamente igual, tá? A contagem, ó. Fica assim. Aí, conforme for, eu venho com vocês aqui pra gente fechar e pra me mostrar se eu tive que fazer alguma adaptação. Porque a gente precisa, como a gente iniciou com um bloquinho de 5 pontos altos, a gente precisa, né, finalizar com essa sequência aqui, né? Com essa sequência de alcinhas aqui, tá? Então, eu preciso que me sobre aqui, né, uns pontos altos pra fazer esse desenho aqui. Mas eu venho com vocês daí pra me falar se tive que fazer alguma adaptação. Gente, olha aqui. Então, aqui, gente, ó, fechou o desenho bem certinho, porém, eu tive que fazer em 2 bloquinhos, eu coloquei 5 pontos altos, só que daí eu tive que fazer um aumento, ó, eu coloquei 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, por 2 bloquinhos, tá? Então, sempre eu fiz um numa curva e outro nessa curva aqui, tá? Aí, fechou certinho aqui, senão ia me sobrar 2 pontos altos aqui, não ia fechar a sequência, e aqui deu bem certinho. Olha, eu faço 2 correntes, ó, sobrou 2 pontos altos bem certinho e fecha com um ponto baixíssimo dentro dessa segunda correntinha. Faço uma corrente que me faz a vez de um ponto baixo e vou fazer um ponto baixo para cada um desses pontos altos que a gente tem aqui na base. Então, vamos ficar com 5 pontos baixos, contando com a correntinha, né? Agora, eu vou fazer 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho no meu primeiro ponto alto à frente e vou fazer um ponto baixo. E vou caminhar com pontos baixos por cada um desses pontos altos que a gente tem aqui. Vamos ficar com 5 pontos baixos. Opa, escapou aqui. Aí, ó, 5 pontos baixos. Agora, eu vou voltar a fazer a alcinha de 7 correntes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho no meu primeiro ponto alto do bloquinho de 5 pontos altos à frente e coloco um ponto baixo. E vou fazer dessa maneira, completar com pontos baixos para cada um desses 5 pontos altos. Finalizei aqui o meu quinto ponto baixo. Volto a fazer essa alcinha aqui de 7 correntes, tá bom? Então, vai ser dessa maneira que a gente vai ficar nessa carreira aqui, ó. Vamos ficar com 5 pontos baixos e alcinha de 7 correntes. Vou adiantar minha carreira e já volto com vocês. Adiantei aqui a minha sequência, agora vamos fechar com ponto baixíssimo dentro da primeira correntinha. Deixa eu arrumar minha câmera aqui, isso.
na minha primeira correntinha que eu subi aqui, que vale o meu primeiro ponto baixo. A gente fecha nela, opa, aqui com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o terceiro ponto alto. Então, eu tô no primeiro, né? Vou fazer um ponto baixíssimo no segundo ponto baixo e um ponto baixíssimo no terceiro ponto baixo, tá? Tô no ponto baixo do meio agora. Vou fazer uma corrente que faz a vez do ponto baixo e mais uma corrente de separação. Então, eu fiquei aqui agora com duas correntinhas. Vou laçar a minha agulha e vou colocar uma sequência, ó, dentro dessa alcinha, que a gente fez de 7 correntes, eu vou colocar uma sequência de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Faço duas correntes de separação e vou fazer mais 5 pontos altos aqui, dentro dessa mesma alcinha. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, fiquei no total de 10 pontos altos com duas correntinhas, né, ó. 5 pontos altos aqui, duas correntes e 5 pontos altos aqui. Então, em todas as alcinhas, a gente vai ficar com essa sequência aqui. Aí, agora eu vou fazer uma corrente. Aí, feito aqui uma corrente, eu vou contar aqui, ó, o meu primeiro, o meu segundo, vou vir no meu ponto baixo do meio e fecho aqui com ponto baixo. Faço uma correntinha para dar um espaçamento, laço a minha agulha e vou voltar a fazer essa sequência que a gente fez aqui, ó, dos 5 pontos altos, duas correntes e 5 pontos altos. Então, eu vou laçar a minha agulha e vou colocar aqui os 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, eu faço duas correntes, laço a agulha e vou fazer minha outra metade dos 5 pontos altos aqui, tudo nessa alcinha aqui. 3, 4 e 5. Então, completei aqui mais uma alcinha, tá? Ó, como que nós estamos ficando. Aí, agora, eu sempre, pra fazer o ponto baixo aqui no meio, né? Eu sempre coloco, antes de fazer o ponto baixo, faço sempre uma correntinha. Aí, eu venho no ponto baixo do meio, que é contando o terceiro, né? Finalizo aqui com um ponto baixo. Faço uma correntinha, antes de iniciar, né? E vou iniciar novamente os 5 pontos altos separados pelas duas correntes e faço novamente 5 pontos altos, total de 10. Então, essa é a nossa sequência, bem simples também, ó. Vamos ficando, vai formando esses biquinhos aqui, ó. Olha que lindo que tá ficando, tá bom, gente? Vou fazer dessa forma por toda a nossa volta e venho pra nossa finalização. Voltando aqui, gente, ó, finalizei os biquinhos e agora a gente vai entrar pra última carreira, tá bom? Então, eu venho aqui dentro dessa primeira correntinha que a gente tem na base, que eu falei pra vocês que fazia a vez do ponto baixo, né? Finalizo aqui nela com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo dentro dessa uma correntinha que a gente tem à frente aqui, ó. E vou fazer mais um ponto baixíssimo dentro desse ponto alto. Então, aqui, ó, dentro do ponto alto, eu coloco mais um ponto baixíssimo. Vou subir aqui duas correntes, que me faz a vez do meu primeiro ponto alto da carreira. E vou laçar a minha agulha e vou colocar mais um ponto alto à frente no ponto de cima aqui. Estamos com 2 pontos altos. Agora, eu vou fazer um picô de 3 correntes. Então, eu subo 3 correntes, volto nessas duas alcinhas do ponto alto que eu tenho aqui, puxo a laçadinha aqui, ó, e finalizo aqui essas duas alcinhas com ponto baixo, ó. Essa maneira que a gente tem o picô da carreira. Vou laçar a minha agulha, eu vou pular esse próximo ponto alto que a gente tem à frente e vindo no seguinte, ó. E aqui eu vou colocar um ponto alto. No próximo ponto alto, outro ponto alto. Fazendo aqui o meu segundo ponto alto. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntes para fazer o picô. Venho aqui nessas duas alcinhas do ponto alto. Puxo a laçada, finalizo com ponto baixo essas duas alcinhas. Agora, eu vou laçar a minha agulha e vou vir dentro dessa alcinha de duas correntinhas e vou colocar aqui um ponto alto. Vou fazer agora uma alcinha, um picô de 5 correntes. Então, eu subo aqui 3, 4, 5. Volto nas duas alcinhas do ponto alto, puxo essa laçadinha por dentro dessas duas alcinhas e finalizo com um ponto baixo aqui, ó. Laço a agulha e coloco mais um ponto alto dentro dessa alcinha de duas correntinhas. Ó, ficamos dessa forma. Agora, eu vou fazer um picô aqui, ó. 1, 2, 3 correntes.
Volto nas duas alcinhas do ponto alto, puxo uma laçada e faço um ponto baixo. Laço a minha agulha e já vou colocar um ponto alto sobre esse ponto alto que a gente tem aqui à frente. Laço a minha agulha e vou colocar mais um ponto alto no ponto alto à frente, fazendo uma sequência de 2 pontos altos. Agora eu vou subir 3 correntes, vou fazer um picô, puxa aqui, ó, laçadinha, um picô agora de 3 correntinhas, né? Laço a agulha, pulo esse ponto alto à frente e vou finalizar nos 2 últimos pontos altos aqui com 2 pontos altos, ó. Finalizei aqui, ó. Então, aqui, gente, ficamos dessa forma. Em todos os bicos, a sequência vai ser essa, tá bom? Ó. Vou fazer mais uma vez com vocês pra gente pegar bem. Vamos lá, então. Vou laçar a minha agulha. Vou vir nesse primeiro ponto alto que a gente tem aqui, ó, do 5, né? Já coloco dentro dele sem nenhuma correntinha, ó. Já coloco um ponto alto. Laço a minha agulha e vou colocar mais um ponto alto no ponto alto à frente. Agora, eu vou fazer o meu picô de 3 correntes. Feito aqui o picôzinho de 3 correntinhas, laço a minha agulha, pulo esse ponto alto à frente e vou vir no próximo e coloco um ponto alto. No próximo ponto alto, que é o último ponto alto, né, dos 5, eu coloco outro ponto alto. Vou fazer um picô de 3 correntes. Fiz aqui o picôzinho de 3 correntes, vou laçar minha agulha e vou colocar um ponto alto dentro do espacinho de 2 correntes. Vou subir agora 5 correntes para nós fazer o nosso picô de 5 correntes. Volto nessas duas alcinhas do ponto alto, puxo a laçadinha e faço um ponto baixo. Laço a minha agulha e vou colocar mais um ponto alto dentro do espacinho de 2 correntes. E agora eu vou fazer um picô de 3 correntes novamente. Então, eu subo 3 correntinhas, volto nessas duas alcinhas do ponto alto, puxo a laçadinha e faço o ponto baixo. Laço a agulha e vou vir fazer o meu primeiro ponto alto no ponto alto à frente aqui. Vou colocar mais um ponto alto no ponto alto à frente. Feito uma sequência de 2 pontos altos, agora eu vou fazer o picô de 3 correntes. Feito esse picô de 3 correntes, eu vou laçar a minha agulha e eu vou pular esse ponto alto. E vou vir no seguinte e vou fazer um ponto alto. E no último ponto alto dos nossos 5, eu coloco outro ponto alto, ó. E assim que fica o nosso bico. Olha que lindo que ele fica, gente. Fica perfeito esse bico, muito lindo mesmo. E agora a gente vai voltar a fazer a sequência novamente desse bico aqui, nesse próximo e assim por diante. Essa vai ser a sequência da nossa carreira, tá bom? Então, gente, vou adiantar meu trabalho e eu venho aqui pra gente finalizar esse trabalho juntos. Voltei aqui, ó, adiantei toda a minha carreira e agora vamos finalizar juntos aqui. É só vocês virem aqui nessa... Vamos fazer assim, ó. Eu vou fechar manualmente. Se vocês quiserem, você pode fechar com ponto baixíssimo dentro dessa primeira correntinha. Porém, eu gosto de fechar manualmente porque daí fica um acabamento melhor. Ó, fiz o meu último ponto alto e já vou puxar essa laçada. Eu vou vir, ó, eu tenho essa uma correntinha aqui na minha agulha. Deixa eu aproximar aqui a câmera. Ai, meu celular tá... Agora funciona mais. Aí, agora eu vou pegar e vou vir aqui, ó, dentro dessa eu tenho essa uma correntinha, ó, e tenho essa segunda correntinha. Eu vou vir dentro da segunda correntinha aqui, ó, nessa alcinha dela, pegando essas duas alcinhas dela, tá vendo? E puxo essa alcinha que eu acabei de arrematar por dentro dela. Aí, eu venho agora no ponto alto, introduzo minha agulha por baixo aqui, ó, pegando também as duas alcinhas do ponto alto, ó. Pego essa ponta e passo por dentro aqui, de cima para baixo. Por dentro desse ponto alto. E agora eu vou vir, introduzir minha agulha por trás aqui, ó, dentro dessa primeira correntinha que faz a vez do ponto baixo, né? Pego essa ponta para passar pro avesso aqui, ela, pra gente arrematar. E aqui vocês vão ajustando até ficar, ó, bem juntinho, né? Como se fosse um ponto baixo mesmo. E aqui, deixa eu mostrar pra vocês como que eu faço. Aqui tá solta a nossa laçada, né? Então, eu vou pegar, eu vou desfiar em 2. Dessa maneira, vou pegar uma alcinha, puxo por dentro e vou fazer um nozinho aqui. E eu escondo essa pontinha, eu escondo por alguns pontos, né?
Pra dar um acabamento aqui, e depois só cortar a pontinha que sobrar, né? Vocês vão ir lá e cortam. Eu vou fazer esconder ela aqui e já venho com vocês. Olha, gente, e esse foi o resultado final. Olha como que ele fica perfeito, uma luva no chão, gente. Olha aqui. Olha a perfeição disso aqui. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. É claro, né? Se você gostou, deixa o joinha, se inscreva no canal, deixe nos comentários, me saber sua opinião, que é sempre bem-vinda. Compartilhe essa aula também, que me ajuda bastante aí nos grupos de WhatsApp. E é isso então, gente. Até a próxima!